Hora do Enem no ar e a gente continua o nosso especial de 2017. Hoje é dia de lembrar 3 papos com o pessoal que está expandindo as fronteiras da geografia. Professor Marcos Lima ensina geografia com videogame. Já o professor Denilson Oliveira é especialista em geografia descolonial. E para fechar, um explorador da Antártica, Arthur Aires Neto. Roda a vinheta! Já pensou em estudar geografia e jogar videogame ao mesmo tempo? Alguns alunos já vivem essa experiência. Um dos desenvolvedores desse projeto está aqui para contar pra gente. Então chega mais, professor Marcos Lima. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Rapaz, conta pra gente que história é essa. É o NuGame, né, que é o Núcleo de Game, Atividade e Metodologia de Ensino, que é lá do Colégio Pedro II, que é um núcleo de pesquisa hoje formado por 16 alunos do ensino fundamental, que a gente está trabalhando justamente os jogos comerciais, né? Aqueles jogos que eles jogam em casa, GTA, Assassin's Creed, Street Fighter, para trabalhar conteúdos das disciplinas escolares, assim. Caramba, e de onde surgiu essa ideia de trazer games para a sala de aula? Eu sou um gamer, né? Assim, eu sempre fui um jogador. E eu sempre, enquanto professor, tive uma inquietação que era a escola não dar ouvido para uma série de coisas que estão acontecendo, né, por aí no universo dos jovens. E como é que a gente podia trazer isso para dentro da escola, assim, né? Então, como é que eu podia trazer os games como uma ferramenta de ensino? Porque eu lembro que muito garoto eu jogava videogame e aprender um bando de coisas sobre Guerra Fria, aprender inglês jogando. Então, pô, a escola tem que dar conta disso, assim, a gente tem que botar isso dentro da sala de aula. E os pais dos alunos, como reagem? Eles têm um pouco de curiosidade, né, e um certo desconhecimento, então, assim, eles ficam sempre muito afoitos de saber informações, como é que isso é feito. E tem um dado que eu acho que é bacana, assim, porque todo aluno que faz parte do NuGame, ele tem uma autorização do responsável, né, que ele autoriza a utilização de qualquer jogo, independente da faixa etária, com fins pedagógicos. Então, só o fato de ele autorizar o filho a estar jogando GTA dentro da escola, mostra que, no fim das contas, ele confia no projeto pedagógico do grupo, né? Mas como o conteúdo de geografia aparece nesses jogos? Então, por exemplo, GTA, a gente tem uma linha de pesquisa específica com o GTA, né? Para a gente discutir o processo de fragmentação do tecido urbano de Los Santos, que é a cidade fictícia do jogo, né? Eles vão jogando, percorrendo essa cidade fictícia e vendo como é que é o processo de segregação socioespacial, por exemplo, como é que as classes sociais se distribuem nesse cenário do jogo, onde é que é a periferia do jogo, como é que é a paisagem lá, como é que é a paisagem aqui, para a gente estar pensando a partir do jogo a nossa realidade, assim. A percepção de espaço, ela sofreu alguma alteração por causa dessas novas tecnologias? Muitas. Na verdade, o espaço é o objeto da ciência geográfica, né? E tem um exemplo que eu dou que é corriqueiro para a gente ver como é que essa percepção foi alterada. Por exemplo, lugar, que é um conceito-chave para a geografia, né? Que a geografia escolar trabalha muita coisa do lugar. Geralmente se utiliza a escala do bairro, né? Porque o lugar é aquele espaço que a gente tem um afeto, um sentido de pertencimento. Então, hoje é comum, de repente, o aluno, ele não, né, se sente pertencente a uma rua vizinha, aquela rua vizinha à sua casa, não dá essa sensação, né, de afeto para ele. Por sua vez, um cenário de um jogo gera essa sensação. Então, quando ele vê a imagem, sei lá, de uma casa de GTA ou um espaço de Assassin's Creed, ele tem essa sensação assim, nossa, eu conheço esse lugar, eu tenho uma relação afetuosa. Então, só isso mostra como é que essas relações espaciais foram alteradas, assim, né, a partir dessa vivência das novas tecnologias. E como esse fator altera a divisão internacional do trabalho? Na verdade, assim, a globalização, né, ela implicou numa nova divisão internacional do trabalho. Talvez o fator mais marcante dessa nova DIT seja justamente a expansão das transnacionais, né? E aí ela fez com que a produção, né, se expandisse em escala global, fez com que o consumo também se expandisse para outras escalas, mas a acumulação de riqueza permanece concentrada em alguns países, né? Que é o traço marcante, assim, da DIT, desde a primeira DIT, da segunda DIT e a atual divisão internacional do trabalho. Bom, a internet virou uma ferramenta de ativismo, né? Uhum. E como a geografia estuda essa área? Na verdade, assim, se a gente pensar vários movimentos que começaram utilizando a internet como uma ferramenta política e que, a partir daí, provocou uma transformação social, né? A gente tem a Primavera Árabe, a luta dos movimentos identitários, movimento negro, movimento LGBT. Então, esses movimentos têm se apropriado dessa ferramenta para difundir as suas lutas e ser ela uma forma de transformação do espaço, né? Que é o que importa para a geografia. A gente nunca perde essa dimensão, assim, né? Que o que importa para a geografia é o espaço. Então, como é que esses movimentos utilizam as
tecnologias de informação, a internet, por exemplo, para promover suas lutas nos mais diversos espaços. Marcos, qual é a sua dica para os alunos que ficaram interessados em saber mais sobre a relação tecnologia e sociedade? Tem esse livro que é um livro da Jane McGonigal, A Realidade em Jogo, que ele é bacana, que vai mostrando como é que vários processos de gamificação transformaram empresas, transformaram pessoas que tinham determinados problemas de saúde. Então, dica bacana para quem se interessa por games. Esse outro também é um livro bem acessível, né? O título é sensacional, assim, tudo que é ruim é bom para você, como os games e a TV nos tornam mais inteligentes, que mostram como que os videogames, como que, né, filmes podem ser utilizados para estar trabalhando diversos conteúdos bacanas. E agora, qual é a dica para aquele candidato que vai fazer o Enem, mas está, assim, levando um fatality da geografia? Hoje tem várias linguagens que se apropriaram, né, do discurso geográfico, estão falando de geografia por aí, então tem filme, tem até stand-up comedy sobre geografia, tem jogo de videogame, tem quadrinho, tem HQ. Então, mesmo aquele aluno que não é tão familiarizado, tem tanto interesse pela geografia, assim, tem um universo de linguagens as mais diversos possíveis, super atraentes, para ele estar correndo atrás e principalmente assim, para ele estar estudando e se divertindo. Show de bola, professor. Beleza. Muito obrigado. Valeu, vamos marcar um game aí. Vamos marcar, beleza. Ele é professor do curso de Geografia da FFP-UERJ e especialista em pensamento descolonial. Seja bem-vindo, Denilson Oliveira. E aí, beleza? Beleza. E aí, pensamento descolonial, explica melhor para quem está em casa. O pensamento descolonial, na verdade, ele surge nos anos 90, final dos anos 90, de estudiosos, intelectuais latino-americanos que começavam a apontar uma espécie de insatisfação acerca de como a teoria construída pelo mundo ocidental, ela, na verdade, ela só produzia uma leitura a partir do mundo ocidental. Naquele momento, vários teóricos de diferentes partes do mundo estavam apresentando outras concepções de leitura de mundo. Essa é uma perspectiva interdisciplinar? Na verdade, não só interdisciplinar. O pensamento descolonial, ele passa a articular diferentes áreas do conhecimento, mas, além de outras áreas do conhecimento, ele sinaliza que existem experiências de saberes que não são disciplinados e que também são experiências extremamente interessantes para a gente entender a realidade do mundo. Então, por exemplo, os conhecimentos das populações indígenas, conhecimento das populações que foram chamadas de indígenas, porque o pensamento eurocêntrico assim as chamou, porque eles não se autodenominavam de indígenas, eles tinham várias nominações. O pensamento dos povos tradicionais, os saberes das populações quilombolas. E como ela pode afetar o conteúdo ensinado no ensino médio? A perspectiva descolonial, ela fala que a descolonização não é somente a ideia de uma independência de um povo frente a um outro povo que tentou conquistar. A descolonização, na verdade, ela significa descolonizar o saber, a economia política, descolonizar a forma de como nós enxergamos o mundo. Então, quando a gente passa a verificar o conhecimento que, infelizmente, ainda hoje é reproduzido nos livros didáticos, é um conhecimento, em geral, eurocentrado. Então, por exemplo, a gente verifica que tudo que a gente enxerga hoje sobre o mundo, tudo que é produzido no mundo, é baseado na experiência dos Estados Unidos, da Europa, e da Europa é Itália, Alemanha, França, no máximo Portugal e Espanha. Será que o mundo se reduz a somente isso? Só para você ter uma ideia, isso não chega nem a 15% da população mundial. Então, a herança do colonialismo está presente na cultura contemporânea tanto no Brasil quanto no mundo. É importante fazer uma diferença entre o que significa colonialismo e o que significa colonialidade. Colonialismo é uma experiência bastante antiga na história humana. É uma experiência de opressão de um povo sobre o outro. O colonialismo significa a imposição de uma soberania territorial de um povo sobre o outro. No entanto, a partir do século XV e XVI, finalzinho do século XV e XVI, a Europa, buscando se afirmar como centro do mundo, ela buscou construir um projeto colonial que tinha tanto o colonialismo, mas também era construir algo novo, articulado ao colonialismo, que era a colonialidade. A classificação da diversidade humana em raças. Ela visava com isso o quê? Legitimar a dominação. Por que eu estou conquistando você? Porque você é racialmente inferior. Então nós, europeus, brancos, cristãos, somos povos que vamos evangelizá-los. Vamos levar a civilização para esses povos. Essa ideia da colonialidade, ela passou, portanto, a justificar um sistema de dominação que mesmo após o fim do colonialismo,
no final do século XIX, ou seja, o período das independências aqui nas Américas, no final do século XIX, a colonialidade ela não teve fim, ela permaneceu na forma de como nós enxergamos o mundo. Então, quando a gente vai falar sobre hoje, um mundo extremamente globalizado, não é? Mas quando a gente vai verificar o que a gente consulta no mundo, ou seja, lá na internet, a gente consulta, por exemplo, poucas referências acerca de países africanos. Por exemplo, nós fazemos fronteira com o Suriname. O que sabemos do Suriname? Muito pouco. O que sabemos, por exemplo, da realidade da Guiana Francesa? Então, a gente passa a ter o quê? Um olhar colonizado. A gente passa a verificar que essas heranças também elas estão entranhadas nos projetos de desenvolvimento, porque elas silenciam povos, subalternizam. Elas passam até mesmo a invisibilizá-los. E é isso que faz com que essas experiências, a colonialidade esteja presente até os dias de hoje. E aí, a necessidade de combater esses discursos. E por que falar de colonialismo e não de imperialismo, por exemplo? Uma pergunta bastante importante. Quando a gente fala, então, do colonialismo, nós estamos falando de um projeto de dominação que foi construído no final do século XV e início do século XVI. Para dar uma data mais precisa, 1492 é o marco da Europa buscando se afirmar como centro do mundo. O início da Europa buscando se afirmar como centro do mundo. Então, a gente está vendo aí o início do capitalismo, mobilizando a ideia de raça para tentar justificar a dominação. Só que esse colonialismo, como eu falei para você, ele veio articulado da colonialidade, ou seja, a ideia de que era necessário justificar uma dominação sobre outros povos. E aí a gente vai verificar, quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando de um outro contexto histórico. Não estamos falando do século XV, XVI. Nós estamos falando do final do século XIX. E aí não mais associado àquele início do capitalismo comercial. Nós estamos agora falando de um capitalismo industrial, mas que também vai mobilizar a ideia de raça. Nesse momento, século XIX, a ideia de raça ganha aspecto científico. E aí buscava também o quê? Para afirmar a conquista territorial. Você também estuda geografia da África e a diáspora africana. Explica pra gente um pouco mais sobre isso. Tá. Vou começar explicando primeiramente o que é diáspora africana. Tá? O termo diáspora significa, em grego, dispersão. Tá? Essa expressão, diáspora, inicialmente ela foi usada para falar da experiência dos judeus, que tinham dispersado, expulso de sua terra natal, a região da Palestina, e dispersaram-se para várias partes do mundo, há mais de 19 séculos atrás. No entanto, quando eles se dispersaram, eles mantiveram a ideia de um dia retornaremos para a nossa terra natal. Eles se mantiveram a sua identidade como judeus, criaram várias comunidades em várias partes do mundo. No final do século XIX, esse termo diáspora passou a ser utilizado para também falar da experiência dos povos que tinham sido escravizados. Para falar que também eles se dispersaram. Mas só que, diferente da experiência dos judeus, eles não se dispersaram porque desejaram, mas foram o quê? Sequestrados, escravizados e levados para o trabalho forçado. Então, essa ideia da diáspora, ela é um elemento muito fundante da formação territorial brasileira. Nós temos até hoje marcas aqui no Brasil da herança africana. Por exemplo, recentemente foi reconhecido o Cais do Valongo como um patrimônio histórico da humanidade. E o que era o Cais do Valongo? Era o local onde esses escravizados eram comercializados. E aqui no Brasil, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi o porto que mais recebeu pessoas escravizadas em todo o planeta. Então, eu comecei a despertar interesse, a entender esse mundo africano que não só se constituiu aqui, mas também combater leituras extremamente equivocadas sobre a África, leituras estereotipadas e leituras metonímicas, ou seja, tomavam a parte pelo todo. Por exemplo, guerra existe na África? Existe. Mas existe em toda a África? Não. Fome existe na África? Existe. Mas existe em toda a África? Não. Existe fome aqui, existe guerra aqui. Então, busquei exatamente, pegando o pensamento descolonial, buscando compreender a realidade africana, nas suas contradições, nas suas experiências extremamente interessantes, e que pudesse também oferecer um entendimento da realidade brasileira. E quando foi esse interesse? Quando surgiu esse interesse especificamente? Na verdade, esse interesse ele surge quando eu me tornei professor e, na verdade, comecei a
verificar a dificuldade que eu tinha sobre conhecimento de África. Tinha poucas leituras na época. Eu me formei por volta de 2003, 2004. E naquela época, a partir da luta do movimento negro brasileiro, tinha sido aprovado no ano de 2003 a Lei 10.639. O que era a Lei 10.639? Era uma lei fruto de uma luta histórica do movimento negro brasileiro que buscava afirmar a obrigatoriedade do ensino de história da África e das culturas negras nas escolas de ensino fundamental e médio. Eu falei, cara, que elemento interessante. E essa lei, ela trazia temas que vinha desde os anos 30. A Frente Negra Brasileira falava que a gente precisava ensinar a África para as crianças, para a gente nos entender enquanto povo, enquanto sociedade. Então eu comecei a pegar isso e comecei a estudar sobre isso, para pensar exatamente que, não somente para aplicar a lei, mas para a gente nos entendesse enquanto sociedade. Denilson, para quem está te ouvindo, se interessou pelo assunto e quer saber mais, qual é a dica? Uma primeira dica que a gente pode verificar sobre o pensamento decolonial, você vai encontrar na biblioteca da Claxo. Você vai encontrar uma quantidade muito grande de textos falando sobre o pensamento descolonial, tá? E além disso, você vai encontrar também muitos vídeos hoje na internet. Por exemplo, vai encontrar o canal do Milson Bittencourt no YouTube falando particularmente do pensamento descolonial sendo utilizado para entender os conflitos sociais no Equador, na Bolívia, na Colômbia. E você vai encontrar também hoje uma publicação bastante vasta sobre pensamento descolonial que tem sido hoje produzido aqui no Brasil. Nós mesmos produzimos agora recentemente um livro, falando sobre a geografia e o giro descolonial. Show de bola. Denilson, muito obrigado mesmo pelo papo. Valeu mesmo por toda essa ajuda e toda essa troca. O nosso convidado é coordenador da graduação em Geofísica da UF e chefe de uma expedição anual para a Antártica. Seja bem-vindo, professor Arthur Aires Neto. Tudo bom? Seja bem-vindo. Prazer. Pergunta que não quer calar. É Antártica ou Antártida? Bom, os dois termos são aceitáveis hoje, mas o termo original mais correto é Antártica, porque se refere a antiártico. A gente tem o Ártico no Polo Norte e a gente tem o Antiártico no Polo Sul. O Ártico é um oceano, a Antártica é um continente. Um está no norte, outro está no sul. Quando um é verão, outro é inverno, então eles estão sempre opostos, então eles são o antítese um do outro. Agora, como é coordenar uma expedição ao continente mais frio do mundo? É uma experiência, assim, interessante, porque é um lugar que poucas pessoas têm oportunidade de efetivamente visitarem, né, e conhecerem. É um lugar bastante impressionante quando você chega lá. É o único continente que não foi habitado pelo homem, né, que só a partir do século XIX que efetivamente se chegou lá. Então lá você ainda é bastante refém da natureza. E quando você está lá, quais os conhecimentos da física e os saberes da geologia você usa? A geofísica, na verdade, é uma mistura da geologia com a física. É uma maneira diferente de se fazer geologia. O geólogo, ele trabalha essencialmente com o que está fora da Terra, né, o que está exposto. O geofísico, na verdade, ele mede propriedades físicas da Terra, né? Então ele mede condutividade elétrica, variações do campo gravimétrico, variações do campo magnetométrico, elasticidade, radioatividade natural, enfim, propriedades físicas, e através dessas propriedades ele consegue então avaliar o que está em subsuperfície. É uma maneira de se fazer geologia onde a gente não tem acesso direto. Para isso a gente usa equipamentos específicos, cada um medindo a sua propriedade física específica, né? E qual a importância da Antártica para o planeta Terra? A Antártica, ela é um controlador climático, né? Tudo que acontece lá, as nossas frentes frias que atingem aqui a América do Sul, todas elas nascem na Antártica. Então, conhecer como funciona o clima da Antártica é interessante porque isso tem impactos diretos aqui na América do Sul, em termos climáticos, em termos de agricultura, em termos de chuva, em termos de frio, em termos de vento. E como esse clima está mudando, é interessante porque com isso a gente consegue também prever as mudanças que vão acontecer aqui na América do Sul, principalmente, no mundo inteiro de uma maneira geral, mas na América do Sul, já que a América do Sul é o continente mais próximo da Antártica, é o que mais sofre influências de tudo o que acontece na Antártica. E o que vocês estudam lá? O nosso projeto ele tem um foco em meio ambiente, em variação climática. Nós trabalhamos em diferentes escalas, a gente trabalha desde a escala de centenas de anos até a escala de milhões de anos. Então, para isso, a gente utiliza diferentes metodologias, né, para
ver como o clima tem se comportado, porque a Antártica ela está isolada, então ela é considerada ainda um lugar com pouco impacto antrópico. Tudo que acontece lá acontece de uma forma natural ainda, é o planeta funcionando sem muito impacto, sem muita alteração. A gente coleta testemunhos no fundo desses lagos e no sedimento que existe no fundo do lago, a gente então mede, faz análises químicas, análises físicas e com isso consegue identificar variações climáticas na escala de centenas de anos. Como assim testemunhos? Tem o sedimento no fundo do lago. A gente tem um coletor, a gente lança esse amostrador no fundo e ele traz então uma sequência de um pacote de sedimentos dentro de um tubo que a gente depois analisa, retira e vai fazendo subamostra e vai fazendo todas essas análises. E a gente utiliza uma outra metodologia que é baseada em estudos de gravimetria, de variações do campo gravimétrico, que a gente consegue então investigar tectônica de placas e abertura de continentes, porque isso também tem uma influência muito grande no clima da Terra como um todo. As correntes marinhas, elas são os principais motores térmicos do planeta. Então, dependendo da posição que os continentes estão, as correntes passam por ali ou deixam de passar por ali. E isso você muda todo esse transporte de calor na Terra e com isso você pode mudar totalmente o clima da Terra. Por exemplo, há 30 milhões de anos atrás, quando a América do Sul e a Antártica se separaram, houve um evento climático muito grande que a gente registra aqui na Bacia de Campos. Assim? Teve uma proliferação de uma determinada alga no mar, em função dessas mudanças de corrente marinha, que quando elas morreram, depositaram no fundo do mar aqui na Bacia de Campos, e esse marco estratigráfico é utilizado, por exemplo, na exploração de petróleo na Bacia de Campos, em função desse movimento de tectônica de placas. Como esse movimento ele é eterno, o clima vai mudar efetivamente novamente em algum período de tempo. E qual a importância do Brasil ter uma base lá? Primeiro, geopolítica. Pelo Tratado Antártico, a Antártica não é de ninguém. Ela é uma área que foi destinada à pesquisa. Todos os países podem realizar pesquisa lá. Ninguém, não tem território de ninguém. Mas existem países que têm pretensões territoriais na Antártica. Chile é um, Argentina, Inglaterra, Noruega, Austrália, alguns países têm pretensão. O Brasil não tem pretensão territorial. Mas existe um órgão que define isso. Existe o Tratado Antártico, o Protocolo de Madrid, que inclusive proíbe explorações de recursos da Antártica até 2047, quando esse tratado vai ser reanalisado e revisto. Até lá, só pesquisa científica. Então, para um país poder ter direito a voto efetivo nas decisões do Tratado Antártico, é preciso que ele esteja atuando na Antártica. Você falou que alguns países têm interesses em recursos. Que recursos são esses? Não se conhece exatamente, porque a Antártica está coberta por uma camada de gelo de 3 km de espessura em média. Eita! Então é muito gelo e por isso a Antártica é considerado o maior reservatório de água potável do mundo. Se todo esse gelo derretesse, a gente teria aí uma subida de nível de mar da ordem de 60 metros. Caramba! É muita água. Antártica, América do Sul, África do Sul e Austrália estavam ligadas no mesmo continente. Então, a África do Sul, por exemplo, é muito rica em diamantes. E a Antártica estava colada na África do Sul. Então, será que existem diamantes na Antártica? Então, todas essas riquezas que a gente conhece na América do Sul, África e Austrália podem existir também na Antártica. Então, o interesse é grande, mas até 2047 ninguém pode fazer nada. E para o pessoal que quer se aventurar pela região, quais são as carreiras? No caso brasileiro, Marinha é um caminho. Vão médicos, vão mecânicos, vão oficiais, enfim, cozinheiros, todo mundo para dar todo o suporte para ir para a Antártica, inclusive nos próprios navios. Fora isso, pesquisas. E o Brasil faz pesquisa na Antártica em várias áreas. Não só geologia, geofísica, mas também na biologia. Tem grupos trabalhando com mamíferos, tem grupo trabalhando com aves, tem grupo trabalhando com plâncton, tem grupo trabalhando com fungos, para ver, inclusive, recursos médicos, de compostos que podem ser usados na medicina. Tem gente trabalhando com arqueologia na Antártica, apesar da ocupação ser recente, mas existe todo um estudo desses grandes aventureiros que começaram a ir para a Antártica no meados do século XIX, início do século XX, ocupação em termos de caça de baleia, então tem o pessoal como eles viviam, como eles trabalhavam, então existe pesquisa de arqueologia.
Existe pesquisa na área de química, existe pesquisa na área de solos, existe pesquisa na área de atmosfera, por causa de transmissão de sinal GPS, transmissão de rádio, transmissão de televisão. Enfim, existe uma possibilidade gigantesca de áreas de estudos que você pode eventualmente acabar na Antártica. Agora vem cá, para encerrar, você vai passar o verão aqui no Rio de Janeiro ou vai fugir para a Antártica? Estou indo para a Antártica no dia... Eu vou todo ano, eu fico um mês na Antártica, eu vou no final do outono, na verdade, né? Eu fico no último mês, eu vou de 16 de novembro, meados de novembro, até um pouco antes do Natal, eu volto sempre no Natal. Então, essa época eu tô sempre na Antártica. Isso é pra fugir do calor, né? Mas eu prefiro o calor do que o frio. Particularmente. Arthur, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo pelo bate-papo, viu? Prazer. E boa viagem, né? Quer mandar perguntas e sugestões? A gente tá no Face, no Twitter. Aliás, os programas estão todos no YouTube. É só digitar youtube.com/TV Escola. Até a próxima!